Fala galera que nos acompanha pelo podcast Mão, um grande abraço para você que tá aí do outro lado da tela. Alô rapaziada do podcast Mão, hoje às 9h30 da noite, 21h30 em Campinas, temos Corinthians e Ponte Preta. Mais um pré-jogo do podcast Mão, hoje para falar um pouquinho desse Corinthians que enfrenta logo mais à noite, 9h30 lá em Campinas, a Ponte Preta, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, né? Vale lembrar que infelizmente é um jogo de torcida única. Bom dia, podcast maníacos. Hoje o Corinthians enfrenta a Ponte Acompanhando Preta. Esse pré-jogo de Corinthians e Ponte Preta e Corinthians. Hoje, 30 de janeiro de 2020, o ano tá seguindo e o calendário do futebol brasileiro também, e o Corinthians também tá seguindo a sua jornada rumo a dias melhores, rumo a títulos e tudo mais. Se vocês imaginam o carinho que eu tenho por um jogo chamado Corinthians e Ponte Preta, é um cara que botou o nome do filho de Basílio, né? Enfim, então pra mim Ponte Preta e Corinthians sempre é um jogo legal, diferente. Embora, antes de qualquer coisa do pré-jogo aqui, estamos falando de Corinthians aqui no podcast Mão, o que eu faço sempre em todas as minhas tribunas, aqui, no Jornal Agora, na Band Esportes, onde eu estiver, eu sempre me posiciono contrariamente ao absurdo, à aberração da torcida única. Eu já acho uma aberração completa em derby, em majestoso, em choque rei, em clássico, envolvendo os grandes Corinthians e Ponte Preta com torcida única, como aconteceu Guarani e Santos na última segunda-feira. É mais do que o Armagedon, né? O Apocalipse, não, o Redux, Camisum, é inacreditável. Então parece que o que era só para clássicos vai se estender aí para o que a Polícia Militar achar viável, né? Praticamente todos os jogos fora, considerados jogos grandes, né? Contra times grandes, vamos assim dizer. Então Ponte Preta entrou no radar para se tornar um jogo de torcida única, sem torcedores do Corinthians. Corinthians que busca sua segunda vitória no Campeonato Paulista. A gente lembra daquela estreia muito boa da equipe do técnico Thiago Nunes contra o Botafogo na Arena Corinthians, né? Um jogo que surpreendeu por peças como Richard, se sair muito bem, o Ramiro também, Lucas Piton com uma baita personalidade, e aí empata diante do Mirassol fora de casa, num jogo muito cansativo para os jogadores do Corinthians. Abriu o placar com o Ramiro, depois sentiu bastante a marcação alta do Mirassol, Cássio para variar, fazendo várias defesas espetaculares, salvando a equipe da primeira derrota, né? Seria a primeira derrota na competição, mas aí saiu com um empate, jogadores muito cansados, sentindo ainda, né? Esse início de temporada, vamos assim dizer, teve lá o jogo da Florida Cup, mas agora começa para valer, então os jogadores ainda estão sentindo bastante o físico. Hoje a gente vai falar sobre Corinthians e Ponte Preta, um pré-jogo rapidinho para você, mas antes de falar sobre isso, eu já te peço, se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, compartilha com os amigos, comenta o que você tá achando desse jogo, desse começo de ano do Thiago Nunes, o que você está gostando mais, o que você está gostando menos, o que falta ajustar, o que falta melhorar, o que você já gostou com relação ao ano passado. A sua participação é muito importante, o seu feedback também, e principalmente você está compartilhando todo o trabalho que a galera desenvolve, sempre trazendo notícias atualizadas sobre tudo o que acontece com o Bom, Timão. eu falei bom dia, mas pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite, já que essa edição irá para o pré-jogo de Corinthians e Ponte Preta. E falando em Corinthians e Ponte Preta, é claro, né? Não dá para deixar de relembrar o melhor momento desse confronto que resultou nisso aqui, ó, para a história. Eu tô aqui no Memorial do Corinthians. Dito isso, por motivos diferentes, né? É tão inacreditável quanto o Cantilho, ou o que for, não ter aparecido no vídeo ainda. Realmente revoltante, ridículo, absurdo, bizarro, né? O cara foi contratado mais ou menos em 1500, né? Cabral chegou aí, tava ele já esperando para assinar, né? Na carta de Pero Vaz de Caminho tava lá, Cantilho já vai jogar no Corinthians, e o cara não foi inscrito até agora no caralho do bid. Isso é o fim do mundo, né? E espero que quarta-feira que vem, né, contra o Guarani, que será o adversário do Corinthians na Libertadores, ele esteja em campo, né? Enfim, ou se o Corinthians chegar na decisão da Libertadores até dezembro, os caras consigam regularizar a situação dele. Sobre o jogo de hoje, o Corinthians tem um clássico domingo contra o Santos. Provavelmente não vai jogar com força máxima por causa do jogo de quarta-feira no Paraguai, então talvez seja a última chance de deixar o time azeitado para a estreia da pré-Libertadores, porque no Paulistão o Corinthians irá se classificar, né? Para essa partida diante da Ponte Preta, ainda sem Cantillo, na verdade, o jogador, se ele aparecer no bid até às 19 horas dessa quinta-feira, ele pode ser relacionado. Não temos informações se ele viajou ou não para Campinas com a delegação inteira, então
Thiago Nunes não colocou Cantígio entre os relacionados, colocou o Everaldo, que é uma novidade, ele volta, né, depois de ficar uns 20 dias aí tratando de um probleminha. Volta também junto com o Carlos, foi relacionado, ficou no banco de reservas, mas nada do Cantígio. Ou seja, volta com aquele meio de campo com Camacho e Richard, coisa que deu muito certo, né, no Corinthians, tá dando muito certo. Então, jogadores como Cantígio, como Sid Clay, vão ter que correr um pouquinho atrás para conquistar essa vaga de titularidade, porque quanto mais eles demoram para voltar, mais o Thiago Nunes vai repetindo essa equipe titular que foi a que estreou no Campeonato Paulista naquela goleada 4-1 diante do Botafogo, e tá dando certo. Principalmente do meio de campo pra frente, tá dando muito certo. Bocelli, peça fundamental nessa equipe, Ramiro, peça fundamental nessa equipe. Então os jogadores que vêm para conquistar essa vaga de titular vão ter que ralar um pouquinho. Ainda sem Pedrinho, Pedrinho tá nessa fase se vai ou não vai, se vai ser vendido ou não. Então o Corinthians parece que tá se acostumando a jogar sem o Pedrinho, tá apostando mesmo no Janderson. Pra hoje, não tem desfalques, né? Tirando o Cantígio, é considerado um desfalque, mas como ele já não vem aparecendo no bid, já não jogou as 2 primeiras rodadas do Paulista, não é um desfalque. O Corinthians deve manter o mesmo time que jogou contra o Mirassol, então Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Gil, aliás, a zaga. Se tem algo a preocupar nessa equipe, ainda é a zaga, né? O Pedro Henrique, ele ainda tem aqueles momentos que ele falha um pouco, o Gil precisa dar uma puxada ali para conquistar um parceiro que fique no mesmo nível de manter essa zaga, que não sobre muito pro Cássio. Então, Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas, Piton, Camacho e Richard, Ramiro, Luan, Janderson e Bocelli. Bocelli tá bem firme ali como centroavante, ele que vem ganhando muita confiança, não só do Thiago Nunes, como da torcida do Corinthians, né? Quem, vulgo Vitão, criticava bastante o Bocelli tá mostrando que é um jogador para ser titular do Corinthians. Então, a expectativa para esse jogo diante da Ponte Preta é que o Corinthians comece bem, principalmente no primeiro tempo, que é o que vem fazendo, mas a gente já sabe que se tiver um time do outro lado com uma marcação alta, como foi contra o Mirassol, vai sofrer um pouquinho mais, mas são os jogadores que vão dar conta do recado ali, se manterem a mesma estratégia da estreia, onde foram muito bem. Ainda pode ter um pouquinho do cansaço, o Thiago Nunes falou isso na coletiva de imprensa lá na Arena Corinthians, no jogo contra o Botafogo. Os jogadores sentiram, principalmente no segundo tempo, lá, os primeiros 15 minutos do Corinthians foram muito bons, depois baixou um pouquinho, voltou pro segundo tempo muito bom, depois baixou um pouquinho de novo contra o Mirassol, sentiu essa marcação alta, não conseguiu praticar. Bom, falando sobre esse jogo de logo mais, jogo às 9h30 da noite, horário de Brasília, acho um jogo dificílimo, acho que jogar lá no Moisés Lucarelli é sempre muito chato. A Ponte Preta tem o auxílio do seu torcedor por lá e é sempre muito difícil de jogar. E acho que o Corinthians, eu tenho até a escalação aqui, eu tenho uma escalação do que eu peguei aqui pelo Globo Esporte. Igor, Jefferson, Kleber Reis, ex-Corinthians, Henrique Trevisan, Guilherme Lazzaroni, Bruno Reis, Dauan, João Paulo, Bruno Rodrigues. Aí vem os 2 nomes que eu queria destacar: Apodi e Roger. O Roger mesmo, que jogou no Corinthians. Primeiro eu começo com o Apodi. Acho que o Apodi é um cara que deixou de ser lateral há muito tempo e que já começa a fazer um trabalho muito bom ofensivamente. Ele já fazia isso antigamente, mas ficava um pouco mais na lateral. Só que agora, sem essa, não pressão, digamos assim, mas essa função de ser um cara muito marcador também, ele está mais leve no campo. E é um cara, como todo mundo já sabe, o Apodi corre muito, é um cara de arranque, é um cara de velocidade, de drible. E se você deixar espaço, até finalização ele acaba sendo um jogador perigoso. Então acho que o time do Corinthians precisa prestar muita atenção nisso também. E a questão do Roger, o Roger, não só pela lei do ex, se bem que todo jogo do Roger é lei do ex, porque o Roger já passou em um monte de time do Brasil, mas o torcedor corintiano viu o Roger de perto, sabe que para ele aparecer um pouco mais no jogo a bola precisa chegar. Então o time corintiano, o torcedor, também precisa ficar atento para que a bola não chegue no Roger. Não que ele seja o Ronaldo, não que ele seja um Romário, mas o cara, pelo menos, quando a bola chega no pé dele, ele tem noção do que ele pode fazer e acaba sendo o perigoso. Jubileu, né, de diamante, o troféu da conquista de 77. Tá aqui o vídeo, né, com o Vladimir contando a história da grande conquista. Tá aqui uma imagem aqui, ó, Ponte Preta e Corinthians, Ponte Preta 0, Corinthians 1, o placar da noite que nunca Por que eu tô falando acabou, mais, né? De perigos e também de sistema defensivo? Corinthians esse ano ainda não saiu de campo sem tomar gols.
O Corinthians tomou gol nos 2 jogos da Florida Cup, contra New York City e contra o Atlético Nacional. Tomou gol contra o Botafogo, tomou gol contra o Mirassol. Esse jogo do Mirassol, inclusive, se tivesse um pouquinho mais de tempo, acho que não ficaria 1-1 o jogo. Acho que o Corinthians sairia com a derrota. Foi um jogo em que o Corinthians caiu muito mesmo, principalmente depois que fez o primeiro gol. E teve alguns pequenos problemas na minha concepção assim, do sistema defensivo. Vi o Camacho e o Richard um pouco mais afastados. O Richard perdendo muitas bolas ali no meio campo. Em 2, 3 momentos, acabou tropeçando na bola ali no meio campo, e que gerou um susto ali no torcedor corintiano, até gerou ataque. E também eu acho que um pouco de desligamento entre o Gil e o Pedro Henrique. É uma dupla de zaga nova. Estão começando agora a trabalhar. Então ainda há essa falta de entrosamento e tudo mais. Então acaba sendo um pouco difícil. Acho que com a volta do Cantillo, quando o Cantillo for regularizado e voltar a jogar, acho que o Corinthians vai ter um pouco mais de dinamismo no meio campo, que é uma coisa que o Richard faz um pouco menos. É um cara que consegue pegar a bola da defesa e levar para o ataque. É um cara que marca mais. E é um cara que consegue finalizar e tem um pouco mais de poderio ofensivo também. O sistema ofensivo do Corinthians melhorou muito com relação ao ano passado. Ainda faltam uns pequenos ajustes. Acho que o Janderson está um pouquinho abaixo. Acho que pode melhorar um pouquinho mais. Mas com relação ao jogo de hoje, acho que o Corinthians precisa prestar atenção no sistema defensivo principalmente. Ter um pouco mais de força na hora da marcação. O Gil e o Pedro Henrique precisam conversar um pouco mais e se entender um pouquinho melhor. E acho que precisa ter um pouco mais de combate nesse meio campo. Porque no jogo do Mirassol, acho que os jogadores do Mirassol tiveram muita moleza na parte ofensiva, principalmente os jogadores do meio campo, principalmente no segundo tempo. Acho que precisa de um pouco mais de pegada, porque acho que isso é importante até para os jogadores do outro time não começarem a pegar confiança. E aí quando começa a pegar confiança, o jogador cresce e a equipe começa a trabalhar melhor. Ganhando, empatando, perdendo hoje, o Corinthians irá se classificar. Então, mas é importante, o Corinthians não tem tempo de errar. O Corinthians já foi eliminado pelo Guarani do Paraguai, em 2015, já passou vergonha contra o Tolima. Então é um jogo fundamental, De repente toma um cacete lá no Paraguai e volta eliminado para Itaquera. Então o Corinthians tem pressa. O Corinthians que mostrou vários aspectos positivos. O Ramiro, que eu jamais critiquei, jogando bem, mas precisa acertar a zaga, Pedro Henrique ainda causa calafrios com aquela saída de jogo. Janderson não se acertou. O Corinthians tem pouco tempo aí. Esse pode ser o último apronto mesmo. Que eu acho pouco provável que o Thiago Nunes mande a campo o time titular contra o Santos domingo, Itaquera, para grande público, já mais de 30 mil ingressos vendidos. Então, minha expectativa para hoje é que o Corinthians faça um jogo equilibrado, bom. Em Mirassol, a questão física pesou muito, Tava uns 900 graus, o Corinthians jogou mal, pior que o Cássio segurou a onda. Hoje vai ser um jogo difícil, mas enfim, eu acredito que o Corinthians consiga aí um bom resultado. O meu palpite, vou até copiar do jornal, o meu palpite foi 1-0 pro... Não, eu botei 1-0 para Ponte Preta no jornal, mas eu errei, Vamos mudar de ideia, o Corinthians vai ganhar esse jogo aí. 1-0, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes, teu nome é Zelar. E Zelar, claro, vem de Zé. É tudo nosso aqui no podcast. A Ponte Preta lá em Campinas. E as novidades do dia, hein? Pedrinho quase negociado. O Cantillo, rapaz, ainda não apareceu no bid, hein? Cantillo ainda não apareceu no bid, mas vamos ver se aparece até o dia de hoje. E o Corinthians vai a Campinas defendendo a liderança do grupo, e a Ponte Preta, que vai fazer o segundo jogo em casa, já perdeu o primeiro para o Santo André, e claro, vai perder hoje também para o Corinthians. Você vai ficando aí com as imagens, aí ó, o time de 77. Então é um jogo que pode ser diferente para o Corinthians também, porque se apresentou diferente nas 2 primeiras rodadas da competição, muito de acordo com o adversário. Então é um jogo para ficar de olho, sem desfalques. Essa é a equipe titular do Thiago Nunes. Se até às 19 horas o Cantillo estiver no bid, pode ser um bom reforço, mas eu não contaria com isso, então ficaria com Camacho e Richard nesse meio de campo do Corinthians. Se fosse para postar um palpite hoje, 1-0 Corinthians, vai. 1-0 Corinthians, gol do Bocelli, que é um cara que está começando bem o ano. Tenho gostado bastante do Bocelli e acho que hoje é 1-0 com o gol dele. Beleza? Depois vocês me cobram. Mentira, não cobra não. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu!